Aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Humberto Aidar para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Vamos à leitura do Salmo 16, oração do inocente contra os seus inimigos. Ouvi, Senhor, a justiça, atendei ao meu clamor, escutai a minha prece, que sai dos meus lábios sem engano. Proceda de vós o meu julgamento. Os vossos olhos contemplam o que é justo. Sondastes o meu coração, visitaste-me durante a noite, provaste-me sem nada encontrar. A minha boca não transgredirá os meus propósitos. Guardai-me das más ações dos homens e dos caminhos do violento, segundo a palavra da tua boca. Firmai os meus passos nos vossos caminhos e que os meus pés não vacilem. Invocai, Senhor, porque me respondereis. Inclinai para mim os vossos ouvidos, escutai as minhas palavras. Fazei brilhar as vossas misericórdias, vós que salvais os que em vós se refugiam, perseguidos pelos que se levantam contra o vosso poder. Guardai-me com a pupila dos olhos, escondei-me à sombra das vossas asas, da vista dos ímpios que me fazem violência, dos meus inimigos que me rodeiam continuamente. Fecham o seu coração endurecido, a sua boca fala com altivez. Esse salmo, senhor presidente, se chama Oração do Inocente contra os seus inimigos. Perfeitamente, deputado. Estamos dispensando a leitura da ata da sessão anterior. Eu já passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, alguns processos constam do expediente. O 4068 veta integralmente autor de lei número 66 de 4 de agosto de 2020. O 4069 veta integralmente autor de lei 76 de 11 de agosto. E o 4070 veta parcialmente autor de lei número 84 de 18 de agosto de 2020. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Apenas esse expediente, senhor presidente. Perfeito, deputado. Encerrado o expediente, o momento oportuno para apresentação de matérias. O primeiro inscrito, deputado Rubens Marques. Boa tarde, presidente. Boa tarde, novos colegas. Senhor presidente, só apresentar um requerimento devidamente formulado para o presidente da Goinfra, solicitando a inclusão da GO 530 na licença para rodotrem, no trecho que liga o município de Aruanã a Araguapaz. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Tem a palavra o deputado Antônio Gomide. Boa tarde, presidente. Boa tarde, pares. Estou apresentando um projeto, presidente, que dispõe sobre medidas punitivas de destinação de multa pecuniária por entrada, invasão ou permanência em áreas de acesso restrito de clínicas e hospitais públicos e privados sem autorização. Devolvendo a palavra, presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Boa tarde, deputado Lucas Calil, está presente aqui na sessão hoje também. Com saudade de Vossa Excelência aqui neste plenário. Deputado Coronel Adailton. Muito boa tarde, senhor presidente Lissau Vieira, nobres colegas e deputadas Adriana Corsi e Leda Borges. A apresentação, senhor presidente, de um requerimento ao senhor governador Ronaldo Caiado, sugerindo que inclua entre os crimes passíveis de denúncia junto à Delegacia Virtual da Polícia Civil do Estado de Goiás, o registro de ocorrência de violência doméstica e familiar, bem como os pedidos de medidas protetivas. Isso visa dar mais regularidade e agilidade nas denúncias dos crimes contra a mulher, principalmente. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado, deputado.
Encerrada a apresentação de matérias, o momento é oportuno para o pequeno expediente. Primeiro inscrito, deputado Henrique Arantes não está. Deputado Lucas Calil. Enquanto o deputado Lucas chega, deputado Alisson... o Henrique Arantes chegou. Então, o primeiro inscrito era o deputado Henrique Arantes, já está aqui no plenário, tem a palavra para o pequeno expediente. Presidente, boa tarde. Cumprimento o senhor, os nossos colegas. Quero pedir desculpa, estava aqui na galeria, mas hoje também foi meio rápido, né? Às 15h08 já deu o prazo do pequeno expediente. Mas eu fiquei motivado a vir aqui hoje para fazer uma defesa institucional ao que aconteceu ontem aqui. Ontem, o secretário de Segurança, Rodney, ele fez alguns ataques, algumas ameaças ao deputado Major Araújo e, de certa forma, uma perseguição também. E a gente não pode admitir que uma pessoa use do poder público para poder fazer ameaças a um homem que foi eleito democraticamente e tem autonomia e liberdade de voz, voto, fala, gesto, que é o caso do deputado estadual. Ele tem liberdade para fazer as críticas que ele fez ao secretário, muitas delas que eu também concordo com as críticas que o deputado Major fez, e ele recebeu uma intimação na delegacia de crime cibernético, como se ele tivesse cometido algum crime cibernético, porque o secretário alegou que o discurso foi para a internet. Tá, qual é o crime cibernético? Aí o secretário foi lá e fez a denúncia na delegacia de crime cibernético. E disse ontem que vai processá-lo novamente. Então nós não podemos admitir um servidor público, ou que deveria ser servidor público, mesmo que temporário, que é um secretário de Estado indicado pelo governador, usar da ferramenta que ele tem à disposição, que é toda a polícia, para perseguir uma pessoa que foi eleita e que tem liberdade de voz. Então eu quero fazer aqui uma defesa ao parlamento, presidente, não é nem ao deputado Major Araújo, é ao todo o parlamento, porque isso não pode acontecer. O secretário de Segurança Pública não pode vir aqui fazer ameaças e usar das ferramentas que ele tem para perseguir o deputado estadual. Todos nós aqui, os 41, cada um eleito da sua forma, do seu segmento, do seu jeito, uns pela imprensa, outros pela rede social, outros pelo trabalho tradicional, outros com prefeitos, outros com sindicato, tanto faz. Mas todos foram eleitos. E estamos aqui legítimos para poder defender os nossos interesses, que são as nossas bandeiras que nos elegeram aqui. Então eu gostaria de enaltecer isso e dizer que o secretário não tem justificativa e nem legitimidade para perseguir um deputado estadual pelas críticas que a ele foi dirigida. Deputado Alisson Lima. Boa tarde, presidente, deputados e deputadas, e boa tarde a todos que acompanham através da TV Assembleia, sessão de quarta-feira. Presidente, eu estou muito preocupado com a agenda de retomada do setor econômico aqui no estado de Goiás. Muito preocupado com a forma com que nós, como sociedade, com que o povo goiano vem atravessar esse momento de pandemia, sem dúvida a maior crise econômica que se abateu em nossa história recente. Nós moramos, nós aqui, goianienses, na capital Goiânia, 1,5 milhão de habitantes, mas nós fazemos parte da região metropolitana. Ao todo nós temos aqui 2,5 milhões de habitantes. E esses dias estava comentando, até falei com o deputado Gomide, os deputados de Anápolis, o deputado Coronel Adailton, o deputado Amiltinho também, que se formos levar em consideração a proximidade que nós temos com a cidade de Anápolis, aí nós temos 3 milhões de habitantes aqui nessa região praticamente, embora Anápolis não faça parte da região metropolitana aqui da capital, mas a metade da população do estado de Goiás mora aqui, nessa região de 60 quilômetros para dentro.
E eu estou vendo, acompanhando aí, através da imprensa, os pronunciamentos por redes sociais do governador, dos secretários, o governo falar, comunicar, embora comunique muito mal, infelizmente, o governo comunica muito mal para a sociedade, mas o pouco que comunica, nós não estamos tendo segurança. A sociedade não está tendo segurança em relação às ações do governo para a retomada da economia. A pergunta que eu faço é a seguinte: de que forma nós vamos sair daqui mais 6, 8, 10 meses, 1 ou 2 anos? O que o governo está preparando para poder retomar realmente a economia aqui no estado de Goiás, dando segurança para a população? O desemprego continua em alta. O governo federal deu um auxílio de R$600 e agora começa a mitigar mais a situação, mas pelo menos fez sua parte, o governo federal. O governo do estado de Goiás, até agora, não anunciou absolutamente nada para poder incrementar a nossa economia, nada para poder dar segurança para as pessoas frágeis. E temos ainda um embate jurídico em relação ao projeto de lei do deputado Amaury Ribeiro, que é extremamente importante para um setor da sociedade em que as pessoas estão fragilizadas e são obrigadas a pagar multa de GTA por conta de um imbróglio jurídico. É só um elemento de tudo isso que a gente está vendo, que a sociedade está acompanhando. Infelizmente, nós não temos segurança em relação a esse governo. Como é que vamos sair dessa crise? Qual que é a agenda econômica? O que o governo está anunciando agora para os próximos meses para tranquilizar o setor econômico, a sociedade, em termos de geração de emprego, em termos de incentivos fiscais, em termos de programa econômico para a sociedade? Eu não estou vendo absolutamente nada. Conversando com os pares da oposição também, esse é o diagnóstico. E aí o que mais me entristece, olhei para a galeria, esqueci que a galeria está vazia, que não tem ninguém na galeria. O que mais me entristece, deputado Amaury Ribeiro, é saber que o governo tem superávit primário. O governo está com saldo positivo. O governo está com saldo positivo, redondinho, a conta equilibrada. A própria secretária de Economia tem anunciado isso. A arrecadação tributária cresceu no estado de Goiás nos últimos meses. Está crescendo a arrecadação tributária, ao contrário do que eu imaginava, que iria retrair a questão tributária do estado. E mesmo com o incremento da arrecadação, mesmo com os depósitos judiciais, mesmo com uma série de elementos que encheram os cofres públicos, abasteceram os cofres públicos nos últimos meses, o governo não passa segurança para a sociedade em relação a essa questão social e econômica. Então, essa é a crítica que eu faço aqui. Sou um deputado de oposição. Quando tem que acertar, quando acerta eu elogio, inclusive queria fazer um elogio aqui agora. Eu falei até para o Bruno Peixoto, falei: deputado Bruno, vou subir na tribuna para elogiar o governo do estado de Goiás. Essa política que estão desenvolvendo lá para o norte do estado e nordeste, de incentivo fiscal, inclusive com fábrica de cerveja que está para abrir lá a qualquer momento, lá com a substância da mandioca e tudo mais. Maravilhosa essa ação do governo. Realmente vai gerar desenvolvimento econômico para uma região que até então é esquecida, que os governos do passado nunca olharam. Mas por enquanto é muito pouco ainda. É medíocre. Esse governo pode fazer muito mais. E eu vou cobrar até o fim para que esse governo dê segurança social para as pessoas. Deputado Lucas Calil. Não. Deputado Amaury Ribeiro. Boa tarde, senhores deputados, boa tarde, presidente. Eu ontem falei sobre uma situação que vinha acontecendo no meu município há anos e que nós levamos aí essa denúncia até o comando da Polícia Florestal Ambiental do estado de Goiás. Vários produtores no município de Piracanjuba e toda a região vinham sendo extorquidos por agentes da Polícia Ambiental, que chegavam em suas propriedades na zona rural e ali encontravam alguma irregularidade, como
corte de árvores e outros para plantio. E no lugar de aplicar as multas, ou então notificação aos produtores, porque eles não podem multar, e aqui eu quero falar diretamente aos produtores rurais do nosso estado, esses agentes não têm autonomia para multar, eles têm autonomia para autuação, encaminhar tal ao Ministério Público, e o Ministério Público irá decidir se houve ou não crime ambiental. Mas esses agentes, com a sua autoridade que impunham, quando via algo de errado, cobravam propina para não deixar que essas autuações, e eles mesmos diziam que não eram autuações e sim já iriam multar os produtores até o Ministério Público. Isso vinha acontecendo há anos no meu município de Piracanjuba e provavelmente em muitos municípios do estado de Goiás. Nós conseguimos que um produtor rural identificasse e denunciasse esses policiais que envergonham a corporação e são bandidos, mais bandidos do que os próprios bandidos, porque estão ali para proteger o cidadão e não roubá-los dessa forma. Levamos essa denúncia até o coronel Edson da polícia, comandante da polícia florestal ambiental, e imediatamente o coronel Edson ouviu a testemunha e afastou esses policiais desta região. Então aqui eu quero pedir a todos os produtores rurais que foram extorquidos ou que ainda estão sendo extorquidos por esse tipo de bandido que envergonha a Polícia Militar do Estado de Goiás, que denunciem, que não aceitem e que automaticamente, quando esses produtores concordam em pagar essa propina, estão sendo omissos, estão compactuando com o errado. E a única forma da gente acabar, eliminar a corrupção desse estado, desse país, é não aceitando e denunciando. Então aqui fica o meu repúdio a esses que se dizem policiais e que são verdadeiros bandidos no estado de Goiás, que por mim, na minha opinião, não deveriam ser afastados, nem mudados de região, e sim demitidos da corporação, receberem a devida punição, cadeia a esses corruptos que sujam a imagem da nossa polícia no estado de Goiás. Então fica aí esse recado aos produtores rurais e que, é claro, eu não vou compactuar com o errado. E mesmo que eu defenda a classe, eu também sou um defensor do meio ambiente. E nós vemos aí produtores na surdina da noite, arrancando árvores e enterrando. E volto a dizer, e quando policiais identificam tais erros, vão lá e cobram propina para não autuar esses produtores. Era só isso, está dado o recado. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados no presente sessão. Senhor presidente, processo 653, Antônio Gomide, dispõe sobre medidas punitivas e destinação de multa pecuniária por entrada, invasão ou permanência em áreas de acesso restrito de clínicas e hospitais públicos e privados, sem autorização no estado de Goiás. Paulo Trabalho, autor do 654, altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Zé Carapô apresentou o projeto 655, institui a campanha de prevenção de doenças respiratórias denominada Junho Violeta. Amaury Ribeiro, 657, institui o Dia da Ecocultura no âmbito do Estado de Goiás. Lucas Calil, que hoje está presente aqui, apresentou o projeto 656,
cria o Dia do Médico Residente no âmbito da administração pública do Estado de Goiás. Virmontes Cruvinel, autor do 658, projeto que institui a política estadual Criança Consciente e Adolescente Consciente, com fins de informação e prevenção a violências e abusos sofridos por crianças e adolescentes. Deputado Henrique Arantes, autor do projeto 659, que dispõe sobre a proibição da comercialização de animais em pet shops, lojas de rações, lojas agropecuárias similares e da outras providências, senhor presidente. Estão em votação. Senhores deputados que entenderem ser mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação, 3649, altera a Lei 14.408, de 21 de janeiro de 2003, que dispõe sobre o ordenamento do uso do solo nas faixas de domínio e lindeiras das rodovias estaduais e rodovias federais delegadas ao Estado de Goiás, processo em fase de primeira discussão e votação. Tem a palavra o deputado Hélio de Souza. Hélio de Souza. Quero emendar, presidente. Emendado que foi, encaminha a Constituição, encaminha a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Sim, deputado. Sim, oi. Deputado Hélio. É para emendar esse projeto, senhor presidente, no momento oportuno. Perfeitamente, deputado. Está emendado, já encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2282. Deputado delegado Humberto Teófilo, altera o prazo de vacatio legis da Lei 20.756, de 28 de janeiro de 2020, previsto no artigo 297. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Deputados, ontem as votações foram mais ágeis, hoje ainda o negócio está esquentando aqui. Deputado Álvaro Guimarães, doutor Antônio, Iso Moreira, Paulo César, Vinícius Cirqueira, Gustavo Seba, Hélio de Souza, Leida Borges, delegado Humberto Teófilo, Major Araújo, Rafael Gouveia, Lucas Calil, Carlos Cabral e Jefferson Rodrigues. Mas já temos votos suficientes, 24 votos, está aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para extração de autógrafo. Deputado Álvaro, tem a palavra. Eu tentei votar aqui, mas não foi possível. Eu sou favorável também, viu? Registrado seu voto favorável, deputado. Senhor presidente, processo em fase de segunda discussão e votação, 2924, delegado Humberto Teófilo, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Imperial Bom Jesus, sede município de Bom Jesus de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico.
24 votos favoráveis. Está aprovado em segunda discussão e votação. A secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2028, delegada Adriana Corsi, declara como patrimônio cultural e material a gastronomia e cultura dos pit dogs no estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Tem a palavra a deputada delegada Adriana Corsi. Muito obrigada, senhor presidente. Eu quero somente agradecer a cada um dos meus colegas e minha colega Leda, de forma especial ao senhor presidente pelo apoio, ao meu colega Eduardo Prado também, que fez todo o possível para que esse projeto tão importante fosse aprovado e que traz um benefício muito grande para todo o estado de Goiás, em especial esses trabalhadores, comerciantes, que só em Goiânia são mais de 25 mil empregos que garantem. Então, muito obrigada, colegas, um projeto muito importante para todos nós. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. 25 votos favoráveis. Está aprovado em segunda discussão e votação. A secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 7112, deputado Diego Sorgato, concede título de cidadania que especifica a João Campos de Araújo. Seria o deputado João Campos? É, exatamente. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Enquanto nós votamos, eu dou uma questão de ordem para o deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, ao cumprimentar, estendo a todos os pares, eu gostaria apenas de reportar a Adriana Corsi. Fui vereador na capital e nós sabemos a importância dos pit dogs. Nós que crescemos na capital, no final da noite, sempre buscávamos um pit dog. É uma tradição para lancharmos ou até mesmo jantar. Uma preocupação, deputada Adriana, votei favorável na primeira, na segunda, mas será com a possibilidade de reforma. Eu entendi o objetivo, até mesmo porque prefeitos já buscaram retirar os pit dogs de praças, de locais, de logradouros. Eu também defendo os pit dogs, eu acho que é sim um patrimônio de nós goianos, mas eu fico preocupado em relação à possibilidade de reformas e adequações. Então, a minha única preocupação, deputada Adriana Corsi, quero te parabenizar, a ideia é formidável, mas eu preocupo muito com a reforma e a adequação dos pit dogs a um modelo que possa ser sempre, evidentemente, arquitetônico e melhorado. Amigos, ainda está faltando alguns deputados para votar. Deputado Iso Moreira, deputado Bruno Peixoto, deputado Henrique Arantes, deputado Paulo César, deputado Cairo Salim, deputado Vinícius Cirqueira, deputado Wagner Neto, deputado Gustavo Seba, Leda Borges, delegado Humberto Teófilo, Major Araújo, Tiago Albernaz, Eduardo Prado, Rafael Gouveia, Wilde Cambão e deputado Jefferson Rodrigues. Por favor. Votos, 23 votos favoráveis. Está aprovado em segunda discussão e votação. A secretaria para extração de autógrafo.
Processo em fase de segunda discussão e votação, o 1315, deputado Paulo Trabalho, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação dos Moradores de Monte Alto, Vendinha e Ouro Verde, AMA V9, sede município de Padre Bernardo. É o 1315 em segunda discussão e votação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados podem registrar o voto no placar eletrônico. A palavra para a questão de ordem, deputado Alisson Lima. Obrigado, presidente. Apenas para registrar, deputado Lissauer, que esses dias eu estava acompanhando pela imprensa, essa imprensa da qual eu também já fiz parte, uma crítica em relação a nós parlamentares, e o texto foi amplo, a condução da casa em relação a esses títulos que estamos votando de utilidade pública. E a imprensa, no caso, não teve nenhum cuidado de investigar, deputado Norberto Aidar, que nesse momento estamos ajudando várias instituições que precisam desse mecanismo da utilidade pública para poder fazer o trabalho social. Então, às vezes a imprensa tem que ter o cuidado de fazer a crítica e estudar a fundo o que está acontecendo. O título de utilidade pública, nesse momento, é uma prestação de serviço para a sociedade. Apenas isso. Deputado Doutor Antônio, deputado Henrique Arantes, deputado Paulo César, Caio Salim, Wagner Neto, Gustavo Seba, Leda Borges, Humberto Teófilo, Major Araújo, Tiago Albernaz, Rafael Gouveia, Antônio Gomide e deputado Jefferson Rodrigues. Já temos os votos suficientes, vou aguardar um pouquinho. Deputado Antônio Gomide, me ouve? Seu voto ainda não foi registrado, deputado. Sem problema, seu voto está registrado favorável, 27 votos favoráveis. Está aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autódromo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 1498, deputado Tiago Albernaz, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Beneficente Campos Belos, ABCB, sede município de Campos Belos, Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Votos favoráveis, está aprovada em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autódromo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 1989, deputado Bruno Peixoto, declara de utilidade pública a entidade que especifica Lar São Vicente de Paulo, sede município de Posse, Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos nobres deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra o deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, há pouco o deputado Alisson abordou o tema das críticas, às vezes, recebidas pela aprovação de utilidade pública na Assembleia. Quero aproveitar aqui, estou vendo aqui, Lar São Vicente de Paulo, sede município de Posse. Talvez seja um dos poucos lares São Vicente de Paulo em Goiás que eu não conheço, que eu não conheça.
são cuidados pelos vicentinos. Aliás, as pessoas deveriam conhecer um lar São Vicente Paulo, senhor presidente. Lá são deixadas pessoas doentes, pessoas abandonadas à própria sorte, pessoas que têm família na cidade, senhor presidente. Deixa no lar São Vicente Paulo, não vai lá nem no dia do aniversário. Essas pessoas que cuidam não recebem absolutamente nada. E aí, ao ter o título concedido pela Assembleia, abre a oportunidade, senhor presidente, para receber ajuda por parte do governo do Estado. Então, se tem um projeto que tem uma característica única de poder estender as mãos ao terceiro setor, que cuida do que deveria ser cuidado pelo poder público, é o título de utilidade pública. Então, fiz questão aqui, senhor presidente, porque, como vicentino, eu conheço de perto o lar São Vicente Paulo. Às vezes, você entra na despensa, tem lá um saco de 5 quilos de arroz e 20, 30 internos, repito, literalmente abandonados, acamados. Então, senhor presidente, tudo que nós pudermos fazer aqui, certamente ainda será pouco para essas entidades. Perfeitamente. 22 votos favoráveis, está aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 1517 e 1728, deputado Chica GL e Rubens Marques. Estabelece normas de finanças públicas complementares à Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, e a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, com o objetivo de garantir a observância dos princípios de responsabilidade e transparência da gestão fiscal e da supremacia do interesse público nas transições de governo no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico. – 22 votos favoráveis, está aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 1347, de autoria do deputado Lissauer Vieira, dispõe sobre a reserva de percentual de vagas de estágio para pessoas com deficiência na administração direta e indireta do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico. A deputada Leda Borges colocou aqui o voto favorável dela. E eu quero que registre o voto favorável da deputada Leda Borges no processo 2282/2020 e 2924 de 2020. Os dois primeiros a serem votados hoje. Registrado o voto favorável da deputada Leda Borges. Perfeito.
22 votos favoráveis, 23 agora com o deputado Alisson Lima. Está aprovado em segunda discussão e votação a secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 4759, deputado Rafael Gouveia, altera a Lei 12.121, de 5 de outubro de 93, que concede estímulos especiais aos doadores voluntários e sistemáticos de sangue domiciliados no estado de Goiás. O telefone do deputado Humberto Aidar tocou aqui, ele chegou a tremer todinho. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados podem registrar o voto no placar eletrônico. Vamos ver agora, deputado. Tenta aí novamente, que está abaixo aqui a votação. Realmente, ninguém que está fora conseguiu votar, a não ser o deputado Coronel Adailton e Antônio Gomide. Os outros não votaram ainda. Agora, vamos tentando aí, deputados. Parece que está travado realmente. Deputado Henrique César, tem a palavra. Estou conseguindo registrar o voto também, o meu voto é favorável à matéria. Ok, vamos, espera aí só um minutinho, deputados. Tentem novamente aí. Qualquer coisa eu vou pedir para reiniciar o sistema aqui para ver o que está acontecendo. Mas já temos vários votos registrados favoráveis. Vamos dar mais um minutinho aí para a votação. Tá bom, mas vamos tentar aí no sistema novamente, deputado Álvaro. Se não der, a gente já sabe que todos registraram favorável. Não está fazendo login. Ok. Então, deputados, como não está fazendo login, nós vamos reiniciar o sistema aqui. Aí vamos tentar mais uma votação. Se não der certo, a gente suspende a ordem do dia. Mas eu quero só solicitar aos senhores deputados se todos votam sim no processo do deputado Rafael Gouveia, 2019-4759, que altera a Lei 12.121, de 5 de outubro de 93, que concede estímulos especiais a doadores voluntários sistemáticos de sangue domiciliados no estado de Goiás. Senhores deputados que estiverem favoráveis a esta matéria, permaneçam como estão, os contrários possam se manifestar no chat. Aprovado por unanimidade. Vamos tentar registrar na próxima votação, deputados. Senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação, 1849, deputado Rubens Marques, institui no âmbito do Estado de Goiás o Dia Estadual da Fibromialgia, filas preferenciais, vagas de estacionamento preferencial e a criação de um centro de referência. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Vamos ver se volta a funcionar o placar. Está dando erro, né? Não, agora não, é os deputados que... Não deu, não. Oi.
Deputado Rubens Marques. Eu vou votar favorável. Senhores deputados, nós estamos conseguindo registrar o voto só de quem está presente aqui. Realmente o sistema travou. Então, eu coloco em votação. Os senhores deputados que aprovarem e queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Lembrando que esse processo é o processo 1849-2019 do deputado Rubens Marques, que institui no Estado de Goiás o Dia Estadual da Fibromialgia, filas preferenciais, vagas de estacionamento preferencial e a criação de um centro de referência. Os senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestem no chat. Aprovado por unanimidade. Senhores deputados, como nós estamos com um problema no sistema, eu acho que a nossa votação pelo painel digital ela fica mais transparente. Não há nem necessidade, senhor presidente, porque coincidentemente era o último projeto em tela. E no projeto anterior, senhor presidente, eu quero parabenizar aí o autor, porque o portador de fibromialgia sofre dores terríveis e nada mais justo do que ter aí esta preferência. Perfeitamente. Esse projeto da fibromialgia do deputado Rubens Marques está aprovado em primeira discussão e votação e encaminha a segunda discussão e votação. Não tendo mais nenhuma pauta na ordem do dia, e nós, com o problema que nós estamos tendo aqui no sistema, que a nossa competente equipe de TI resolverá hoje ainda, nós estamos encerrando a presente sessão, convocando outra para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão.